to. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. I go to. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? Lara sabia que precisava de tempo, mas o tempo parecia se arrastar como um rio lento e implacável, levando com ele as certezas e deixando apenas incertezas à medida que os dias passavam. Sérgio, por sua vez, respeitou seu pedido, mas ela podia ver nos seus olhos a angústia de não saber o que faria com aquele silêncio. Ele amava, mas ela não sabia se conseguia amar aquele homem complexo e misterioso que se escondia atrás de um império de negócios sujos e segredos. Naquele dia, Lara se viu em um lugar que nunca imaginara estar, entre o amor e a dor, entre a esperança e o medo. Ela estava no apartamento de Sérgio, com as janelas abertas para o som suave da cidade lá fora, mas dentro dela, o vazio parecia preencher todo o espaço. Sentou-se no sofá, os dedos tocando o cálice de vinho quase vazio, seus pensamentos tão dispersos quanto as imagens flutuantes que passavam por sua mente. Sérgio entrou, fechando a porta suavemente atrás de si. Ele parecia mais tranquilo, mas seus olhos estavam nublados, como se estivesse carregando um fardo invisível. Ele se aproximou dela devagar, os passos pesados, e sentou-se ao seu lado, sem dizer uma palavra. Lara olhou com a mesma intensidade, como se tentasse ver além da fachada que ele havia criado. Ele se tornou uma presença constante, quase um reflexo em seu próprio corpo. Sentia algo profundo por ele, algo visceral, mas o medo de ser arrastada para o abismo de seu mundo ainda pairava no ar entre eles. Havia algo no olhar dele, algo que ela não entendia completamente. Lara, ele murmurou, a voz quebrada. Sei que você precisa de tempo, e eu te dei. Mas preciso que saiba que eu vou fazer o que for preciso para te provar que sou capaz de ser o homem que você precisa. Não sou perfeito, e eu sei que não posso apagar o meu passado. Mas eu te amo, e quero um futuro com você. Ela respirou fundo, sentindo o peso das palavras dele em seu coração. Ele não estava pedindo perdão, estava pedindo uma chance, mas ela não sabia se tinha força suficiente para dar essa chance. Sérgio, você está me pedindo uma coisa muito difícil. Ela parou, engolindo em seco, como se as palavras fossem pesadas demais para sair. Eu quero acreditar em você. Mas eu não posso ser a mulher que vive às sombras da sua vida. Eu não posso me esconder. O silêncio se fez entre eles, mais denso que o que eles haviam experimentado antes. O ar estava carregado de tensão e de algo que ambos sabiam ser inevitável, mas que, de alguma forma, ainda os mantinha distantes. Foi então que Sérgio se inclinou para ela, com uma calma que contrapunha a tempestade em seu interior. Ele não a tocou, mas os seus olhos falavam mais do que qualquer gesto poderia. Lara sabia que ele estava se controlando, que, no fundo, ele queria mais do que poderia pedir. Mas ela estava presa em suas próprias dúvidas, sentindo a luta interna e o medo da fragilidade do momento. Vamos dar um passo de cada vez, Lara. Vamos construir algo novo. Eu te prometo que vou ser o homem que você merece. Ele falou suavemente, aproximando-se ainda mais. Não importa o que aconteça, eu estarei ao seu lado. O coração de Lara batia mais rápido. Ela sentia uma conexão tão profunda com ele, como se todas as palavras e gestos fossem apenas reflexos de algo mais, algo que os unia em um nível mais íntimo. Mas ela também sabia que cada passo com ele era arriscado. Ela estava prestes a atravessar uma linha invisível, e não sabia se conseguiria voltar atrás. Foi então que, sem pensar muito, ela se virou para ele e, quase que impulsivamente, o beijou. O toque de seus lábios era suave, mas, em questão de segundos, a suavidade deu lugar a uma urgência inesperada. O beijo se aprofundou, com a tensão de todo o momento se dissipando em um simples gesto de carinho e paixão. Ela sentiu a mão de Sérgio em sua nuca, puxando-a mais perto, como se ele quisesse absorver cada pedacinho dela. O toque dele foi suave, mas firme. Ele a guiou para a cama, e quando se deitaram, os corpos se encontraram com uma sensação de completude. Não era apenas desejo, mas um desejo de pertença. Ela se sentia segura ali, com ele, no calor daquele momento, e esqueceu momentaneamente os medos que a haviam assombrado. O que aconteceu entre eles não foi apenas físico, foi emocional.
Sérgio, com sua intensidade, parecia transbordar de amor por ela, e Lara, pela primeira vez, sentiu a totalidade de sua confiança nele. Os toques, os suspiros e as palavras sussurradas criaram um elo que parecia mais forte do que qualquer coisa que ela já havia sentido. Era como se, naquele momento, eles fossem a única coisa que importava. Mas quando o momento passou e a noite se fez silenciosa, a realidade começou a retornar, trazendo com ela as dúvidas não resolvidas. Eles estavam ali, deitados, mas o que viria a seguir? Sérgio, Lara sussurrou, sua voz carregada de incerteza. Eu sei que você está tentando me convencer, mas o que vem depois disso? O que você vai fazer para provar que posso confiar em você? Ele a olhou, com os olhos penetrantes e sinceros. O silêncio se estendeu por alguns segundos, enquanto ele pensava cuidadosamente nas palavras que escolheria. Eu não sei o que vem depois, Lara. Mas eu vou lutar por isso. Vou lutar por nós dois. Eu não sou mais o homem que eu era, e não vou te colocar em risco. Eu não posso pedir para você ficar sem que eu te mostre que mereço a sua confiança. Mas te prometo, vou fazer de tudo para que você nunca se arrependa de estar ao meu lado. Ela ficou em silêncio, seus dedos tocando a pele dele, como se tentasse gravar aquele momento em sua memória. No fundo, ela sabia que a decisão que tomaria seria a mais importante de sua vida. Eles poderiam viver um amor verdadeiro, mas isso significava aceitar não apenas a parte boa dele, mas também as sombras que ele carregava. E, enquanto ele a abraçava, ela não tinha respostas definitivas. Apenas sabia que, naquele momento, eles estavam juntos. E isso, por enquanto, era o suficiente. Mas, no fundo, algo ainda pairava no ar. A pergunta não dita: será que o amor dele sobreviveria à verdade completa? A madrugada estava silenciosa, a única luz no quarto vinha da lâmpada suave ao lado da cama, lançando sombras delicadas nas paredes. Lara estava deitada de costas, seus olhos fixos no teto, a mente ainda agitada, tentando processar os eventos do dia. Ao seu lado, Sérgio estava quieto, mas ela podia sentir sua presença, como uma onda silenciosa, envolvendo-a. A química entre eles era inegável, mas, apesar da proximidade, ainda havia uma barreira tênue, algo que ambos pareciam hesitar em atravessar completamente. Sérgio virou-se lentamente para ela, seu corpo se ajustando à perfeição contra o dela. Ela sentiu a suavidade de sua respiração na pele de seu pescoço, e um arrepio percorreu sua espinha. Não eram palavras que ele precisava para transmitir o que queria, mas os gestos calmos e sutis que ele fazia pareciam mais eloquentes do que qualquer confissão de amor. Lara, sua voz foi baixa, quase um sussurro, mas o suficiente para fazer com que seu nome soasse como uma melodia no ambiente. Você ainda está pensando? Ou, podemos aproveitar o momento? O tom dele era suave, carregado de uma calma que, ao mesmo tempo, transmitia urgência. Não era uma pressa impetuosa, mas sim uma solicitação silenciosa, quase um convite para que ela se entregasse ao agora, ao aqui, sem as amarras do passado ou os medos do futuro. Lara fechou os olhos por um momento, sentindo o peso da questão em suas costas. Mas algo no olhar dele a fez ceder. Ele não estava mais sendo o homem distante e misterioso que ela temia. Ele estava ali, vulnerável, e sua sinceridade era quase palpável. Ela sentiu a necessidade de estar com ele, de se entregar ao toque suave, ao carinho que ela já não sabia mais se poderia resistir. Ela se virou lentamente, seu corpo tocando o dele. A pressão do seu calor a fez respirar fundo, e ela não sabia se era o momento de ceder ou se deveria recuar. Mas quando ele tocou seu rosto, com uma delicadeza quase reverente, o mundo ao redor deles parecia se dissolver. Ele não era mais um bilionário distante, ele era Sérgio, o homem que estava diante dela, compartilhando a vulnerabilidade de um toque. Ele moveu a mão pela curva de seu pescoço, com a ponta dos dedos, explorando a suavidade de sua pele, de forma tão gentil que parecia que ele temia quebrá-la. Lara fechou os olhos, seu corpo se moldando ao dele, sentindo cada movimento como se fosse uma promessa silenciosa. Quando ele a puxou para um beijo suave, quase tímido, as mãos de Lara se perderam no cabelo dele, sentindo a textura sedosa dos fios enquanto os lábios dele se entrelaçavam com os seus. A suavidade do beijo rapidamente se transformou em algo mais profundo, mais quente. Ela sentiu a tensão entre eles, como se a expectativa fosse um fio delicado prestes a se romper.
Sérgio a beijou com mais urgência agora, a boca dele deslizando pela dela com uma paixão contida, mas que parecia crescer a cada segundo. Seus corpos estavam mais próximos, a respiração de ambos se misturando, lenta e pesada. Ele se afastou um pouco, observando o rosto dela com um olhar intenso, mas ainda paciente. Você é incrível, sabia? Disse ele, sua voz rouca, quase incontrolável. Lara sorriu timidamente, seus dedos tocando a linha de seu maxilar enquanto olhava para ele. Ela queria responder, queria dizer algo que não fosse apenas uma resposta instintiva, mas as palavras falharam. Ela se entregou a ele com um toque suave em seu peito, a mão deslizando até a linha de sua camisa, sentindo o calor de sua pele sob o tecido. Sem uma palavra, Sérgio deslizou a mão pela cintura dela, puxando-a para mais perto, enquanto os lábios dele encontravam o pescoço dela. O toque era quente, feroz de uma maneira gentil, como se ele tentasse se comunicar sem mais palavras. Lara suspirou, os olhos fechando à medida que a boca dele deslizava sobre a pele macia de seu pescoço, seus lábios quentes queimando onde ele passava. Quando ele a tocou por baixo da blusa, seus dedos explorando com suavidade, Lara sentiu uma onda de desejo percorrer seu corpo. Não era apenas atração física, mas uma conexão mais profunda, algo que ela não sabia que poderia sentir. Ela se entregou ao momento, permitindo-se ser envolvida por ele, por aquele toque que parecia tão real e genuíno. Ela sentia que, apesar de tudo, ele a respeitava, e isso fazia toda a diferença. A mão de Sérgio encontrou a curva de sua cintura, e ele a puxou para cima, fazendo com que os corpos se colidissem com mais força. Lara, então, se moveu contra ele, buscando algo mais, uma resposta que ela não sabia se viria, mas que sentia que precisava. Os dois se afastaram um pouco, os olhos se encontrando mais uma vez. Lara viu em seu olhar algo que não esperava, a mesma vulnerabilidade, o mesmo desejo, mas agora, com uma confiança inabalável. Ela tocou o peito dele, os dedos explorando a linha do seu corpo enquanto seus lábios encontravam os dele novamente. O beijo se intensificou, agora mais ávido, mais desesperado, enquanto ambos sentiam a urgência do momento. Lara não sabia mais onde terminava sua pele e começava a dele. Estavam completamente imersos um no outro. Sérgio deslizou a mão pela cintura de Lara, movendo-a lentamente para deitar sobre a cama. Ela se acomodou sob ele, os olhos fixos nos dele, um olhar de entrega e confiança, mas também de desejo. Ele a observou com intensidade, como se ela fosse uma obra de arte rara e preciosa, alguém que ele não queria perder. E, por um instante, ela se entregou a esse olhar, ao calor que se espalhava por seu corpo. O toque de Sérgio se tornou mais lento, mas com uma atenção que deixava Lara sem fôlego. Cada carícia, cada toque era como uma promessa silenciosa de que ele estava ali, e que ela não estava sozinha naquele momento. Quando seus lábios se encontraram novamente, foi como se o tempo parasse, e tudo que existisse no universo fosse apenas aquela troca de carinho. Quando finalmente se separaram, os olhos de Sérgio brilharam com uma mistura de desejo e algo mais. Ele a beijou suavemente na testa, acariciando seus cabelos com ternura. Eu te amo, Lara, disse ele, com a voz suave, mas cheia de convicção. E vou te mostrar todos os dias, até que você acredite em mim. Lara, ainda ofegante, olhou para ele com um sorriso suave. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas, naquele momento, ela sabia que o amor deles, apesar de todas as incertezas, estava em algo mais profundo do que as palavras podiam expressar. Eles estavam ali, e isso, por enquanto, era tudo o que ela precisava. O calor de seu abraço, a suavidade de seu toque, o carinho inesperado naquele momento íntimo, tudo aquilo a fazia sentir que, talvez, ela estivesse finalmente pronta para atravessar o abismo que separava o medo do amor. Mas algo dentro dela ainda permanecia inquieto. Algo que ela sabia que precisaria enfrentar. E, enquanto ele a segurava nos braços, Lara não tinha todas as respostas. Mas ela sabia, sem dúvida, que não queria mais viver sem descobrir o que estava por vir. A manhã seguinte chegou de forma silenciosa, como um sussurro suave que invadia o quarto. Lara acordou aos poucos, com os primeiros raios de sol filtrando pelas cortinas. Ao seu lado, Sérgio ainda estava adormecido, a respiração calma e profunda. Ela o observava em silêncio, tentando processar tudo o que acontecerá naquela noite, o que sentirá e, acima de tudo, o que ainda não sabia. A sensação de estar com ele parecia certa,
mas havia algo em seu coração que ainda não se aquietava, um sentimento que ela não conseguia afastar. O quarto estava tranquilo, exceto pelo som suave de seu próprio coração batendo mais rápido. Lara não conseguia mais negar a conexão intensa que existia entre ela e Sérgio. Cada toque, cada beijo, cada gesto parecia ser um lembrete de que ele não era mais apenas o bilionário distante, mas alguém real, alguém que, de alguma forma, havia penetrado em sua vida e mexido com tudo o que ela acreditava ser seguro. Mas havia algo em Sérgio que ainda a incomodava. Algo não dito, um segredo que ela podia sentir na forma como ele a olhava, como ele se comportava. Ele ainda não havia se entregado completamente a ela, e Lara sabia disso. Ela sabia que ele estava carregando um peso, algo que ele ainda não tinha compartilhado, algo que ele parecia esconder por trás da fachada de confiança. Ela se levantou devagar, tentando não fazer barulho, e foi até a janela. A luz suave do amanhecer se espalhava pelo horizonte, e ela se perdeu por um momento na vista tranquila da cidade lá fora. Mas sua mente estava longe dali, nas palavras que ele havia sussurrado, na forma como ele a tocava. Ele estava ali, ao seu lado, mas o que mais havia por trás de tudo aquilo? O que ele não estava dizendo? Lara suspirou, encostando a testa contra a janela fria. Ela se sentia como se estivesse em uma corda bamba, um equilíbrio delicado entre querer mais, querer entender, e o medo de se entregar completamente a algo que poderia quebrá-la. Ela sabia que o amor era complicado, mas nunca imaginou que seria tão confuso. Ela já tinha dado seu coração a ele, mas será que ele estava fazendo o mesmo? Ao voltar para a cama, ela encontrou Sérgio acordado, seus olhos fixos nela com um brilho intenso. Ele a observou com um sorriso suave, como se soubesse o que estava acontecendo em sua mente, mas, ao mesmo tempo, como se quisesse não quebrar o silêncio. Bom dia, Lara, sua voz era suave, mas havia algo nela que transmitia uma certa tensão, como se ele soubesse que ela estava pensando em algo profundo. Dormiu bem? Lara sorriu de volta, mas a resposta ficou presa em sua garganta. Ela queria perguntar, queria saber mais, mas temia que a resposta fosse mais do que ela estava preparada para ouvir. Sim, bem, ela hesitou, sentindo a necessidade de dizer algo, mas não sabia como expressar. Ela se aproximou lentamente dele, seu corpo ainda hesitante, mas seu coração pulsando com a certeza de que algo precisava mudar entre eles. Sérgio, nós precisamos conversar sobre tudo isso, não precisamos? Ele a observou com os olhos profundos, parecendo entender o que ela queria dizer sem que ela precisasse se explicar. Ele tocou sua mão com ternura, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu sei, disse ele, sua voz grave, mas cheia de suavidade. Eu sei que há coisas que ainda não contei, mas antes de eu te contar, preciso que você saiba algo. Ele se levantou, caminhando até a janela, sua figura imponente, mas vulnerável ao mesmo tempo. Lara o observava, seu coração batendo mais rápido, o pressentimento de que a verdade estava prestes a ser revelada. Algo dentro dela se agitou, mas ela permaneceu quieta, esperando, ansiosa. Eu não sou um homem fácil, Lara, e ele começou, sem se virar para ela. Sua voz estava baixa, mas clara. Eu sou complicado. Tenho uma vida que não se resume a dinheiro, embora isso tenha sido minha realidade por muitos anos. Eu te procurei, te encontrei porque não podia mais viver na mentira. Eu queria ver quem você era, longe de tudo isso, sem os olhos da riqueza sobre você. Eu quis conhecer a verdadeira Lara. Lara engoliu em seco, tentando processar o que ele estava dizendo. Ele queria que ela o amasse, não por sua riqueza, mas por quem ele realmente era. E, naquele momento, ela viu um lado dele que nunca imaginou ver. A honestidade, a vulnerabilidade. Eu sabia que você era mais do que isso, continuou ele, agora se virando para encará-la com um olhar intenso. Mas não posso mais esconder. Eu sou um homem com muito dinheiro, e isso faz parte de mim. Mas o que eu quero de verdade, Lara, é que você me aceite como sou, com tudo que isso envolve. E eu estou disposto a fazer qualquer coisa para te mostrar o quanto você significa para mim. Mas preciso que você acredite em mim. Lara ficou em silêncio, suas emoções um turbilhão. Ela não sabia o que dizer, mas sabia que o que ele estava dizendo era importante. Ele amava, mas ao mesmo tempo, o peso de sua vida e suas escolhas estavam entre eles. Ela sentia a conexão,
mas também sentia o peso da diferença entre eles, algo que ela não sabia como superar. Sérgio se aproximou dela novamente, tocando seu rosto com um carinho que a fazia se sentir segura, mas ao mesmo tempo a deixava vulnerável. Ele a beijou suavemente na testa, com um carinho que parecia falar mais do que qualquer palavra. Eu te amo, Lara, ele disse, sua voz mais suave agora, mais intensa. Eu sei que você precisa de tempo, e vou te dar todo o tempo que precisar. Mas, por favor, não me deixe. Não me deixe escapar agora. O coração de Lara estava disparado, e, apesar de todas as dúvidas e medos, ela sabia que não podia deixar essa chance escapar. Ela o amava, e isso era inegável. Mas o que mais estava por trás disso? O que mais ela não sabia? Ela o beijou então, suavemente, como se aquele momento fosse a chave para tudo. E, mesmo com o medo do desconhecido, ela soube que, ao menos naquele instante, ela queria estar ao lado dele. O futuro era incerto, mas o que havia entre eles naquele momento era real. E isso, para ela, já era suficiente. O sol da tarde banhava o jardim luxuoso da mansão de Sérgio, criando um cenário de paz e beleza. O aroma das flores frescas se misturava ao som suave da água das fontes, e o som distante de risos e conversas se fundia com o ambiente sereno. Lara caminhava por aquele jardim como se estivesse em um sonho, e, de certa forma, estava. Ela olhou ao redor e, pela primeira vez, percebeu que aquele lugar, com toda a sua grandiosidade, não era o que mais importava. O que realmente importava era a sensação de estar finalmente no lugar certo, ao lado de quem ela sempre desejou estar. Sérgio a observava de longe, com os olhos brilhando de admiração e amor. Ele a amava de uma forma que nunca imaginou ser possível, e o sentimento era recíproco. Tudo o que ele havia feito até ali, todas as suas decisões, estavam voltadas para esse momento, para construir algo real, algo duradouro. Eles haviam atravessado tantas barreiras, tanto medo e insegurança, e agora, com o tempo, ele sabia que aquele amor era genuíno. Não era sobre dinheiro, status ou qualquer outra coisa. Era sobre o que eles haviam construído juntos, uma conexão profunda, baseada na confiança, no respeito e, mais importante, no amor. Lara se aproximou dele, com um sorriso que refletia a paz que ela finalmente sentia. Ela estendeu a mão para ele, e ele a pegou, seus dedos entrelaçados de forma natural, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Eles caminharam lado a lado pelo jardim, conversando sobre o futuro, sobre os sonhos que agora compartilhavam. Sabe, Lara, começou Sérgio, sua voz suave, mas cheia de determinação, eu nunca pensei que encontraria alguém como você. Você me fez perceber que a vida é muito mais do que as coisas que eu sempre busquei. Eu pensei que dinheiro, poder e controle eram tudo. Mas você me mostrou que o verdadeiro valor está em ser sincero, em ser quem realmente somos, sem máscaras. E eu te agradeço por isso. Lara olhou para ele, sentindo uma onda de carinho e gratidão. Ela o amava mais do que as palavras poderiam expressar. Quando eles se conheceram, ela não imaginava que seu coração fosse se entregar de uma forma tão profunda, tão verdadeira. Ela pensava que o amor era algo que só existia nos contos de fadas, mas ele a ensinou que ele pode ser real, mesmo no meio das dificuldades. Eu também te agradeço, Sérgio, respondeu ela, com um sorriso radiante. Você me mostrou que o amor não é só sobre encontrar a pessoa certa, mas sobre confiar nela, mesmo nas incertezas. Eu confiei em você, e você me deu um motivo para acreditar de novo. No fundo, eu sempre soube que éramos feitos um para o outro. Eles pararam em frente à fonte, o som da água criando uma atmosfera mágica ao redor deles. Sérgio olhou para ela, seus olhos intensos e cheios de emoção. Ele se aproximou lentamente, como se cada movimento fosse planejado, e a beijou suavemente, com uma ternura que refletia tudo o que havia sido dito, e muito mais. Aquele beijo não era apenas uma expressão de desejo, mas de entrega. Eles estavam entregues ao amor, ao futuro, à promessa de que, apesar de todas as dificuldades que poderiam surgir, estariam juntos. Não importava o que o mundo dissesse ou pensasse, o que importava era que eles haviam encontrado a felicidade nas pequenas coisas, no sorriso um do outro, nas conversas simples, nas risadas compartilhadas. Depois de alguns momentos, Sérgio se afastou suavemente, seus olhos fixos nela com uma expressão de carinho profundo. Eu não sei o que o futuro nos reserva, Lara, disse ele, com a voz cheia de suavidade e confiança. Mas uma coisa eu sei,
eu quero passar esse futuro ao seu lado. Eu quero construir uma vida com você, fazer de cada dia uma lembrança feliz. Você é a minha felicidade, Lara, e não vou deixar isso escapar. Lara sorriu, seus olhos brilhando de emoção, e com a mesma confiança que ele demonstrava, ela respondeu: Eu também quero isso, Sérgio. E sei que juntos, podemos fazer tudo acontecer. O que importa é o que sentimos, o que sabemos que somos um para o outro. O resto, o mundo, o futuro, é apenas uma consequência do que construímos aqui, agora. Eles se abraçaram, sentindo a conexão que os unia mais forte do que qualquer coisa que já haviam vivido. O som do vento nas árvores, o canto dos pássaros e o silêncio ao redor deles parecia confirmar que eles estavam no lugar certo, com a pessoa certa. O mundo estava lá fora, cheio de possibilidades, mas naquele momento, nada mais importava. Eles haviam encontrado um ao outro, e isso era tudo o que precisavam. O tempo passou, e o relacionamento deles floresceu de uma forma que nenhum dos dois imaginava. Sérgio e Lara viajaram juntos, construíram sonhos juntos, e, mais importante, aprenderam a dar valor às pequenas coisas, aos momentos de silêncio compartilhados, às risadas espontâneas, aos jantares tranquilos à luz de velas. O dinheiro, as posses, tudo isso parecia irrelevante quando estavam juntos. O que os sustentava era o amor, a confiança e o apoio mútuo. Com o tempo, Lara e Sérgio se tornaram um casal inseparável, conhecido não apenas por sua riqueza, mas pela forma genuína como se amavam. O amor deles não era algo superficial, mas sim profundo, verdadeiro, e isso os fez superar qualquer obstáculo que surgisse. Eles não eram perfeitos, mas sabiam que a verdadeira perfeição estava na aceitação mútua e na entrega diária ao outro. Eles finalmente entenderam o que era o amor de verdade. Não era uma história de conto de fadas, mas uma jornada de crescimento, apoio e carinho. Era sobre construir algo sólido, uma base que não fosse abalada pelas tempestades da vida. E assim, Sérgio e Lara viveram juntos, construindo uma vida feliz, com todos os altos e baixos que a vida traria, mas sempre ao lado um do outro. O amor deles, finalmente, era o que sempre havia sido, simples, verdadeiro e inquebrantável. Fim.